Até que enfim saiu esse vídeo que eu tanto gostaria de gravar aqui para vocês e também dar esse passo para vir para o YouTube, que era uma plataforma que eu tanto gostaria também de começar a apresentar os meus vídeos de uma forma um pouco mais longa, sem muito corte e com muito mais explicação. Mas para esse primeiro vídeo eu pensei que a gente teria que conversar sobre algo um pouco diferente. Fora do ambiente de nutrição, mas principalmente relacionado a nossos objetivos ou o que a gente busca do nosso futuro. E assim, de manhã cedo, estou na casa dos meus pais, o sol está acabando de nascer, recém acordei, li um pouco, estou com o meu cafezinho aqui e vamos conversar um pouquinho. E para isso eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que o eu de vocês 10 anos à frente, perguntaria sobre o comportamento de vocês atual? Isto é, o eu que vocês querem ser. Ele ficaria contente? Ele não ficaria contente? O que ele falaria sobre isso? E já deixando bem claro, esse vídeo não é para todos vocês. E provavelmente isso não vai servir para a maioria. Mas para a maioria que servir, já vai ser um bom avanço e, consequentemente, vocês vão conseguir sair com uma bagagem de conhecimento um pouco maior para aplicar no dia a dia de vocês e ter um melhor sucesso. E essa pergunta eu quero que vocês façam justamente para que vocês consigam fazer uma reflexão de segundo plano. O que é uma reflexão de segundo plano? É alguém de fora conseguindo enxergar a vida de vocês e avaliando para onde vocês estão indo e se esse caminho é o caminho que vai de encontro com o eu do futuro que vocês tanto buscam ou que tem como objetivo principal. E essa pergunta ela faz muito sentido porque tudo se resume a comportamento. E quando tudo se resume a comportamento, a gente consegue avaliar de duas formas muito simples para atingir ou não atingir o nosso objetivo, o que a gente está buscando. Isto é, só existem dois comportamentos, aqueles que se aproximam de quem vocês buscam ou aqueles que distanciam de quem vocês estão buscando. Então, quando vocês têm isso muito claro na vida de vocês, fica muito mais fácil começar a realizar o que é necessário para atingir o objetivo que vocês estão buscando, seja ele resultado ou seja ele quem vocês querem ser. Porque no final das contas, o resultado só vai ser a consequência desse comportamento aplicado de uma forma frequente na vida de vocês. Então, é necessário comportamento e é necessário tempo. Para isso, o resultado vai ser a consequência. E quando eu digo que o resultado é a consequência, a gente já começa a perceber que em alguns âmbitos da nossa vida, o resultado ele até acontece, mas ele não é sustentável. Quando o paciente chega para mim com o objetivo de perda de peso, e eu dou o exemplo, eu faço a seguinte brincadeira aqui, é só eu estralar os meus dedos, que a partir do momento que ele sai da minha consulta, ele vai conseguir perder aquele peso, eu pergunto para ele, será que tu conseguiria manter o peso que tu perdeu? Porque nem sempre isso vai acontecer. E como vocês sabem, o processo de emagrecimento é um processo onde a maior dificuldade não é na perda, é na manutenção. E para que a gente consiga ter essa manutenção de perda de peso, a gente precisa de comportamentos consistentes. E quando a gente precisa de comportamentos consistentes, a gente precisa ir atrás deles. Então, vocês conhecem muitos casos de uso de medicamento, cirurgias bariátricas em que não é sustentado aquele resultado, justamente porque o comportamento daquele resultado não foi atribuído àquela pessoa. E a gente pode tirar do âmbito de emagrecimento, a gente pode pensar, jiu-jitsu, eu luto jiu-jitsu e dá para trazer esse exemplo para o jiu-jitsu, isto é, não é só porque eu tenho uma faixa preta amarrada na minha cintura que eu me defino um faixa preta ou que eu tenho habilidades de um faixa preta. Eu simplesmente posso comprar uma faixa, que às vezes acontece em diversas academias, mas a habilidade de um faixa preta eu ainda não possuo. E, consequentemente, a partir do momento que eu pisar no tatame, eu vou apanhar muito e eu vou tomar muito amasso. Outro exemplo relacionado a financeiro. Provavelmente vocês já viram diversas notícias de pessoas que ganharam na loteria ou conseguiram uma boa quantia de dinheiro, seja relacionado até um patrimônio familiar,
E o que aconteceu? Essa pessoa não conseguiu sustentar essa riqueza, visto que o comportamento que ela possui não é um comportamento de economia, na verdade é um comportamento de gasto em excesso. E aí não importa quantos números tu tem na conta, a partir do momento que tu consegue gastar mais do que tu ganha, uma hora essa fonte ela vai ficar vazia. Então nesses momentos vocês já vão começar a perceber que o resultado só vai ser a consequência dos comportamentos que tu estás fazendo hoje. E num livro bem interessante de James Clear, que é o Hábitos Atômicos, ele dá um exemplo, se eu não me engano, de uma amiga dele que conseguiu perder uma boa quantia de peso, sem seguir dieta, sem ir para o nutricionista, sem fazer nada de maluco. E aí, a partir do momento que o James Clear conversou com ela sobre como ela conseguiu perder peso, a resposta dela foi: eu pensava como uma pessoa magra, eu me colocava naquela situação e eu pensava, o que uma pessoa magra faria no meu lugar? E a partir do momento que tu começa a incorporar essa identidade, fica muito mais fácil de a gente atingir o teu objetivo, porque tu já estás pensando como uma pessoa que tem resultados que tu faria no teu lugar. E, consequentemente, é esse o ponto que eu quero chegar. Tu começa a se aproximar de quem tu está buscando ser. E esse é o ponto principal do vídeo que eu quero trazer para vocês. A partir do momento que tu começa a incorporar os comportamentos, a ação, o hábito dessa pessoa que tu tanto gostaria de ser, tu começa a se aproximar dela. Então fica muito mais fácil para que a gente consiga atingir o resultado. Porque, novamente, primeiro o comportamento. Resultado sempre vai ser a consequência. E isso é uma coisa que eu coloco muito em prática hoje e eu converso com alguns pacientes sobre isso. Então, quando eu chego em casa cansado do trabalho e às vezes eu só tenho vontade de pegar o meu celular e começar a mexer nele, eu começo a pensar comigo, peraí, será que o Bernardo de 5 anos à frente, 10 anos à frente é um Bernardo que faz esse tipo de ação, faz esse tipo de comportamento? Eu acho que não. E aí eu começo a incorporar um comportamento que o Bernardo 5, 10 anos à frente teria. Seja ele pegar um livro e começar a ler. E a partir do momento que eu faço isso, a mágica acontece. Mas na verdade não é uma mágica. É simplesmente a ação de eu ficar mais próximo do Bernardo que eu quero ser. Mas como esse vídeo não é só informativo, eu não quero trazer informações para vocês, mas eu quero também trazer uma forma de vocês colocarem em prática. Eu gostaria que vocês pensassem consigo mesmo qual que é o comportamento que eu precisaria eliminar no meu dia de hoje para que eu consiga me aproximar de quem eu estou buscando ser. E eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão e colocaria no papel mesmo 2, 3 comportamentos. E a partir do momento que vocês colocam 2, 3 comportamentos em cima disso, fica muito mais fácil de a gente dar total atenção na eliminação desses comportamentos para que a gente consiga incorporar outros comportamentos que começam a se aproximar de quem vocês buscam ser. E além disso tudo, eu quero que vocês gravem isso que eu vou falar agora. É muito mais interessante ter uma consistência imperfeita do que uma perfeição adiada. Porque às vezes a gente só busca o perfeito, e eu posso me citar como exemplo. Talvez eu não esteja tão apto assim de vir aqui e botar uma câmera na minha frente e começar a gravar um vídeo um pouco mais longo. Mas a partir do momento que eu não faço, isso não acontece. E se isso não acontece, eu também adio muito mais o Bernardo que eu estou buscando ser no futuro. Então, eu começo agora e a tendência de eu me aproximar de quem eu quero ser fica muito mais fácil. Para concluir esse vídeo, eu quero trazer para vocês: todo o hábito que tu estás fazendo hoje é uma sugestão da tua nova identidade. Saiba muito bem o que tu estás fazendo para que a gente consiga buscar aquilo que tu tanto quer. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha te auxiliado em alguma coisa. Se tu queres se inscrever, vai ser muito importante para mim nessa nova etapa. Curtir esse vídeo também vai ser bem bacana. E virão outros vídeos, e outros vídeos relacionados à nutrição, à fisiologia, à bioquímica,
de uma forma um pouco diferente dos vídeos do Instagram, onde eu tenho mais liberdade para falar, de termos mais técnicos, mas eu também quero trazer esses vídeos para as pessoas um pouco mais leigas, onde elas conseguiriam aplicar no dia a dia delas e também começar a eliminar diversas desinformações que a gente vê aí na internet, e vocês vão ser beneficiados com isso. Muito obrigado.